Moore é um homem cujo cérebro tem duas grandes partes. Abaixo da parte altamente evoluída e racional do cérebro, existe outra primitiva e animal. Greg, great news about the promotion. Cheers. Hoje ela vai levar vantagem. Just watch out for the accounts manager. He's a bit of an operator. Sorry, I've got to go. Hi, Laura. Have you finished work for the day then? Did you hear about my good news? Your promotion, yeah, congratulations. All right, thanks. I'm going for a drink later to celebrate with a few friends. Sounds like you deserve it. What? A drink. All right. A maior parte do tempo, o comportamento de Greg é controlado pela parte racional do cérebro. Entretanto, determinadas imagens ou sons podem fazer a parte animal assumir o comando. Do ouvido dele, um sinal lampeja profundamente no cérebro até o sistema límbico, uma parte que evoluiu pouco além do cérebro de um lagarto. O sistema límbico pode ser primitivo, mas sem ele, Greg não sobreviveria. Milhões de neurônios interligados processam o som de uma freada como um sinal e reconhecem o perigo. Eles disparam sinais para os nervos do corpo de Greg. A adrenalina é lançada em sua corrente sanguínea e se espalha por todos os órgãos. Em um instante, todo o organismo de Greg se transforma. Sem o pensamento consciente, ele se salva. What are you, blind? You idiot! Why don't you look where you're going? You don't just step up. O impressionante poder do sistema límbico de Greg é normalmente mantido sob controle pela parte superior do cérebro. You get yourself killed. Are you all right? Mas, por alguns momentos, a parte racional do cérebro de Greg foi deixada de lado. A fera está solta dentro dele. So, can you come tonight? Well, I'm going to a party. But I might come to a drink first. Oh, Laura, I adore ya. You're my little Laura. O conflito entre a parte primitiva e a parte superior do cérebro é fundamental na natureza humana. A matéria enrugada da parte mais alta do cérebro de Greg, ou córtex cerebral, faz dele um ser inteligente e civilizado. Logo abaixo, queima seu sistema límbico, fomentando seus impulsos primitivos. Mas, embora a parte primitiva do cérebro só assuma o controle em momentos de crise, ela está constantemente no comando das funções básicas do corpo de Greg. Noite e dia, ela desencadeia o lançamento de ondas de hormônio na corrente sanguínea dele. Uma delas é a testosterona, que se espalha por toda a parte e afeta o corpo inteiro. Quando ela chega aos poros da pele, faz os pelos crescerem. Quanto mais testosterona houver no sangue dele, mais frequentemente ele precisará se barbear. Sem a testosterona, Greg não teria apetite sexual. Hoje, por causa da promoção que teve, os níveis estão particularmente altos. Os pelos do rosto dele estão mais longos que o normal. Ouch. A parte primitiva do cérebro de Greg influencia o comportamento dele de maneira sutil. A parte superior do cérebro pode ligar o bilhete à ideia de comida, mas esse pensamento desencadeia algo mais profundo na parte animal do seu cérebro. Para sobreviver, Greg precisa se alimentar. Para garantir que ele se alimente, o cérebro conecta a ideia de comida à promessa de prazer. O ato de mastigar e engolir acarreta a liberação de uma substância química chamada dopamina no sistema límbico de Greg.
A dopamina é um neurotransmissor, uma substância química bombeada através dos espaços entre os neurônios, possibilitando aos sinais elétricos viajar de uma célula a outra pelo cérebro. Ninguém sabe exatamente como, mas a dopamina estimula as vias de condução dos impulsos de prazer no cérebro. Ela dá a Greg uma sensação química de prazer. Sempre que comemos, fazemos sexo ou qualquer outra coisa para prolongar a nossa sobrevivência, nosso cérebro nos recompensa com dopamina. É a maneira que o cérebro tem de garantir a nossa sobrevivência. Mas esses impulsos de sobrevivência podem ser facilmente controlados. O cérebro funciona com substâncias químicas, por isso podemos enganá-lo usando tais substâncias. I ain't selling. You're gonna go straight in for the kill. I'm a shark. O álcool passa do estômago para a corrente sanguínea de Greg quase imediatamente. O sangue dele o circula pelo corpo inteiro. Veias muito grossas protegem o cérebro dele da maioria das toxinas do sangue, mas as moléculas de álcool são tão pequenas que passam com facilidade. Segundos depois de dar um gole, o álcool já está flutuando pelo cérebro de Greg. Even gave me this, look. State of the art. Nice. Today's my lucky day. Cheers. Cheers. De alguma maneira, o álcool estimula o cérebro a liberar dopamina. Quase todas as drogas que viciam produzem o mesmo efeito. Greg está tendo uma sensação química de prazer sem fazer nada para prolongar sua sobrevivência. Do you girls want a drink? Ah, excellent. Cheers. Greg está viciado em dopamina. E acabou de ver uma oportunidade para outra dose. Outro instinto de sobrevivência urge, o instinto reprodutivo. Laura, Hi. you made it then? Had to dodge a few taxis to get here. Yeah, I like your dress. It's very nice. It goes well with your eyes. Yeah, I think it's a bit revealing, do you? No. Assim como no episódio do táxi, o sistema límbico de Greg toma conta do corpo dele novamente. Mas desta vez o gatilho não é o perigo, e sim o desejo. A parte primitiva do cérebro só tem um meio de fazer o corpo de Greg passar a marcha. Mais uma vez o coração dele dispara. A adrenalina corre no sangue dele. O corpo de Greg pode estar reagindo da mesma forma, mas ele interpreta os sinais de outra maneira. Agora ele não está com medo, está excitado. Cut yourself, shame. It's okay. Os vasos capilares embaixo da pele do rosto de Greg estão inchando, trazendo mais sangue até a superfície. And my razor's a bit blunt. Ao fazer Greg ruborizar, a parte animal do cérebro dele está dizendo a Laura que ele está sexualmente excitado, mas a parte superior do cérebro está tentando mantê-lo calmo. Yeah. You should see my legs. They're torn to shreds. O conflito entre as duas partes do cérebro o deixa ansioso. Oh, I've got to go. That party I told you about. Come if you want. Yeah. Maybe later. Where is it? Hang on. A parte superior do cérebro de Greg o está mantendo sob controle. Por hora. Duas cervejas depois, o equilíbrio de poder dentro do crânio de Greg começa a mudar.
Como uma esponja, o cérebro está se encharcando de álcool e isso desliga os neurônios. No ponto em que os sinais elétricos passam de um neurônio para outro, as moléculas de álcool se dissolvem na membrana celular e começam a bloquear esses sinais. A célula não pode mais transmitir mensagens através do cérebro. Os efeitos do álcool são sentidos em várias partes do cérebro de Greg, mas atingem primeiro o elaborado córtex cerebral. Com a parte superior e racional do cérebro silenciada, a parte inferior e animal está livre para assumir o controle. Milhares de anos de evolução se dissolvem em algumas cervejas. I'm here. Impressed? No. Yeah, you should be. I misread the address. Gate crashed 2 other parties. Yeah. Should we dance? Quando Greg identifica outra chance de se reproduzir, a parte primitiva do seu cérebro ordena ao organismo que produza suor. Os 2,5 milhões de glândulas sudoríparas podem produzir até 2,5 litros de suor a cada hora. O suor serve principalmente para resfriar Greg, mas possui um papel sexual. Profundamente nos poros de suas axilas, a testosterona está sendo transformada em uma substância química chamada androsterona e é levada até a superfície pelo suor. Minúsculas bactérias que vivem na pele de Greg fazem um banquete com a androsterona. O resultado de sua refeição é um forte odor. Esse odor pode ser o equivalente humano dos feromônios, poderosas substâncias químicas que desencadeiam um comportamento reprodutivo em outros animais. Laura também está liberando um odor que causa um efeito poderoso em Greg. No céu de sua narina fica a única parte de seu cérebro exposta ao mundo externo. Quando as moléculas odoríferas entram, atingem terminações nervosas enviando sinais diretamente para a parte primitiva do cérebro de Greg. Ao contrário de todos os nossos outros sentidos, o odor se esquiva da parte superior do cérebro e vai diretamente para o sistema límbico. É por isso que os odores podem inflamar os impulsos animais conscientes, independentes de nossa mente racional. O maior órgão sexual de Greg é o cérebro. O álcool pode estar bloqueando sinais na parte superior do cérebro, mas as vias de condução dos impulsos de prazer da parte primitiva do cérebro ainda podem ser ativadas pela dopamina. O sistema límbico de Greg o está recompensando por tentar promover a sobrevivência de seus genes. %10 da área de seu cérebro que interpreta o toque estão ligados aos nervos dos lábios. Quando ele e Laura se beijam, ela está estimulando 1/10 do corpo dele de uma só vez.
O cérebro animal de Greg direciona cada vez mais sangue para a superfície da pele dele. Encharcada com sangue, a pele esquenta em até 3 graus centígrados. Os receptores de toque em sua pele se tornam mais sensíveis aos beijos e às carícias de Laura. A busca pelo prazer está prestes a ser satisfeita. My place is 5 minutes away. St. Francis Street. Okay, I just got to go to the bathroom first. I'll wait for you outside. You are a shark. Oh, Laura, I adore you. Excellent. Right. Agora, Greg enfrenta uma crise diferente. Uma crise que requer a parte superior do cérebro, mas quando mais precisa dela, está sendo suprimida pelo álcool. Oh, no. A parte primitiva do cérebro é encarregada de descobrir o que fazer. As soluções nunca são sutis. A adrenalina desvia o sangue para os músculos de Greg, maximizando a sua força. Hello? Ele está pronto para lutar. Can somebody open the door? Manter a agressividade exige energia. Sendo assim, a adrenalina também libera suprimentos estocados de glicose para manter os músculos funcionando. Com a perspectiva de prazer descartada, Greg parte em busca de dopamina mais uma vez, mas sua única fonte é mais álcool. Hello? Yeah, do you know where St. Francis Street is, please? Nah, mate. Yeah, do you know where St. Francis Street is at all? No. Excuse me, do you know where St. Francis Street is, please? No, sorry. Nas últimas 4 horas, Greg bebeu o equivalente a 8 cervejas. O fígado dele trabalha muito para filtrar o álcool. Isso prejudica outras funções, inclusive o controle dos níveis de glicose no sangue. Greg sente uma fome desesperadora. Let's get a pizza. Gotta get a pizza. Come on, I must eat some pizza, come on. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, hello, yeah. Can I order a pizza that you can deliver, please? Yeah, hello? Hello, excuse me. Hello, yeah, do you know where St. Francis Street is? Not at all. All right, cheers. Greg? Excellent, man, cheers. Superb. Meia hora mais tarde, Greg consumiu o equivalente a mais 4 cervejas. Ele bebe 8 vezes mais depressa do que seu fígado pode filtrar o álcool. A parte superior do cérebro desistiu dele há horas. Agora, até a parte primitiva está começando a se desligar.
Quando o sistema límbico começa a falhar, o cérebro é incapaz de controlar as mais básicas funções corporais. Muita água passa do sangue para a bexiga dele. Não importa o quanto ele beba, o organismo passa mais água. Ele está ficando desidratado. Greg consumiu até agora o equivalente a 14 cervejas. O álcool chegou à base de seu cérebro. Aqui ele começa a sedar o cerebelo, a parte do cérebro que mantém o ser humano ereto desde que ficamos em pé pela primeira vez na história. Felizmente para Greg, o álcool em sua coluna vertebral desligou muitos nervos que enviam ao cérebro os sinais de dor. Não fosse pelos perigosos efeitos colaterais, o álcool seria o anestésico perfeito. O cérebro de Greg está saturado de álcool. Quase nenhum sinal é transmitido pelos seus neurônios. Ainda assim, é notável que um pileque desses, quando tomado apenas uma vez, não mate nenhum neurônio. Porém, se Greg beber desse jeito com mais frequência, poderá causar danos permanentes ao cérebro. A ressaca de Greg tem muitas causas. Os fluidos que o organismo dele perdeu deixaram o cérebro desidratado. O sangue está repleto de toxinas produzidas pelo fígado durante o processo de filtragem do álcool. A parte superior do cérebro voltou a funcionar e está começando a ver o que a parte primitiva lhe causou na noite passada. What the hell are you doing here? Oh, Did you follow me home? no. No, I was trying... Yeah. I got you these. So you remember us kissing? Yeah, of course. And you don't regret it? No. You look like you could do with a coffee. You better come inside.